Fala pessoal, tá começando mais um podcast Medicina em Jogo. Eu sou o Dr. Renato Estrela, médico do esporte, e hoje vamos falar muito assunto interessante sobre a parte de preparação física com o preparador Renato Fenaschi. E aí, Renato, tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você. E a ideia hoje é bater um papo sobre isso, um pouquinho sobre treinamento, individualidade, o que a gente tem que priorizar em cada fase e até mesmo na longevidade do atleta, né? Hoje eu percebo, não só na internet, né? Pelas coisas que o pessoal posta, até pelo seu Instagram lá na internet, que é muito bacana. Cada vez mais o pessoal tá procurando uma individualização. Tá. Né? Outro lugar que eu percebo muito isso, lógico, no meu consultório mesmo. Os atletas, sejam da base, sejam já mais velhos, sejam até de outros esportes, né? Lógico, o futebol é o esporte mais popular do Brasil, né? Esse pessoal vai, para mim, vai para você, para outros profissionais, muito procurando essa individualização. Exato. É uma coisa que a gente vê até lá fora. A maioria dos atletas de ponta tem um trabalho específico. Tem os atletas lá que tem uma academia em casa. Quase todos agora. Quase todos buscam esse quê a mais. E faz todo sentido, porque às vezes o que o atacante precisa, o lateral não precisa e vice-versa. Ou o atleta tem alguma particularidade que tem que ser trabalhada. Como que, nesse período que você trabalha com o futebol, como que você vê essa mudança que tá ocorrendo? Cara, é uma mudança da água pro vinho. Eu tentei jogar bola também, não era muito bom. O Renato falou aqui que era aquele meio esquerdo habilidoso. Eu devia ser na mesma pegada ali. A gente Você canhoto também? Não, só que na direita. Eu tenho o fator canhoto baixinho, né? Agora o futebol... Então, eu tava colocar nós dois ali, dá pra fazer um X1 bom ali, que não ia sair muita coisa. Mas eu tentei, muito dedicado, treinava. Tive algumas oportunidades em clubes também. E eu meio que vi a parte pré-histórica do futebol. Que era, você fazia treino de outras modalidades. Você ia pra, por exemplo, uma areia sem nenhum tipo de objetivo. Aí você só treinava no clube, você ficava o dia inteiro lá sem fazer nada depois. Se você quisesse fazer, os caras mandavam você, o que eu posso fazer aqui? Os caras mandavam ficar dando volta e tal. E eu entrei na faculdade, fui percebendo, fui estudando, não é assim, agora tá assim. Então eu vi um processo acontecendo da pré-história do futebol ali, que quando eu jogava, eu treinava, eu costumo falar que eu fazia treinos da década de 70. E essas coisas não foram passando. A informação e a formação dos profissionais que a gente tinha aqui no futebol era uma formação muito precária. E agora, dos últimos anos pra cá, entrei na faculdade em 2014, né? Esse ano eu tô completando 10 anos de carreira, porque eu falo que entrei na faculdade, já comecei... Começou a carreira. Já comecei... Com certeza. E já tava fazendo, já ia em projeto social, depois já fui pra escolinha e assim, de lá já fui fazendo. E eu percebi que teve uma melhora muito grande. Eu vejo profissionais, treinadores que são ex-jogadores, preparadores, todos fazendo cursos, todos estudando muito. E aí eu percebi a individualização do treino. E a especificidade do treino também, que é importante. Então, se antes eu ficava lá 1 hora correndo em volta do lago, no chão duro, hoje em dia é tudo através de jogos reduzidos. A gente condiciona através disso. Um trabalho físico à parte vai ser feito. A gente pode até chamar de corrida artificial ou físico sem bola. Mas isso acontece, mas é bem pouco, porque dá para condicionar jogando. A mesma coisa está acontecendo agora na parte de treinamento de força. Antes a gente fazia o quê? Copiava os bodybuilders. Ia para um monte de máquina, fazia treino lento, treino exaustivo. E aí a ciência vem trazendo, vem pesquisando, vem buscando os resultados certos. E a gente está vendo que, às vezes vale muito mais a pena treinar com carga leve e moderada, às vezes só com peso corporal e aumentar a velocidade de execução, do que copiar. Então, esse processo todo ele foi crescendo. E aí tem muita gente ainda que não está sabendo aproveitar o que tem de mais novo na ciência do treinamento. Então, você pega ali caras que ainda fazem esses treinos de corrida contínua, caras que vão para areia sem saber o objetivo, só porque é mais pesado. Vou para areia porque é mais pesado. Quando a gente fala, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito, a gente até conversa bastante sobre o limiar anaeróbio, sobre o L2... O cara não faz ideia do que é. Às vezes o cara repete, às vezes ele tá treinando e nem sabe. Sim. E aí passa da dose, a gente sabe que, também não adianta muito. Então,
Foi um processo que eu vejo hoje com muito bons olhos. Mas na minha época, pô, e se a gente olhar 10 anos atrás, o negócio era triste. E agora eu tô vendo melhorando. Esse assunto dos limiares, aí você pegou o meu ponto, né? Mas antes da gente falar dessa parte, que eu acho que eu vou me empolgar um pouco. Mas tem um ponto muito interessante, né? Você falou aí de 10 anos pra cá, que é o período que você tá envolvido no esporte, tem mudado muito. Eu fiz um levantamento, eu coloquei até num post meu, sobre a quantidade de trabalho que foi feito nos últimos 10 anos, por exemplo, falando sobre individualização de treino relacionado ao aspecto maturacional. Legal. Então, você vai lá no PubMed, para quem não sabe, PubMed é um portal, um mega portal que nós usamos para consultar os artigos, né? O gráfico, assim, dos últimos anos aumenta absurdamente. É interessante que eu puxei eu acho que nos últimos 10 ou 15 anos. Então, você vê o gráfico fazendo assim, né? Às vezes, uma coisa que eu vejo também, eu queria perguntar para você, em relação aos profissionais de uma maneira geral, né? Ainda tem muito profissional mais pragmático. Então, por exemplo, para mim, é muito legal ter uma pessoa que eu consigo discutir, por exemplo, o limiar de resistência, que eu acho que é um ponto fundamental aí na regularidade do jogador, né? Mas ainda tem muito profissional que não tem essa abertura, não tem, inclusive, a abertura da multidisciplinaridade. Então, eu já tive situações que me falaram, pô, mas você tá falando de fisiologia? Daí eu falei, pô, tá na parte médica. Eu fiz também, depois da medicina do esporte, eu fiz fisiologia também. Ainda tem muito pragmatismo. O que você acha? Cara, eu acho que tem. E eu acho que tem uma razão para eles serem também. Então, em algum momento da vida desses caras, deve ter chegado um falso estudioso ou um cara que estudou mais ou menos e tentou empurrar goela abaixo desses treinadores que tem uma história já no esporte. E as coisas não aconteceram do melhor jeito. Às vezes o cara com um pouquinho de arrogância, às vezes o cara apostou numa ideia, o cara comprou a ideia e as coisas não funcionaram. Então eu tento ver o lado do treinador. E aí hoje, pô, tô trabalhando com comunicação também, com tudo. Então hoje, sempre quando eu vou olhar assim, eu penso, pô, como que eu posso passar para esse treinador a minha ideia e ele comprar essa ideia e a gente conseguir aplicar junto? Sem eu desrespeitar o trabalho dele e eu mostrando que eu sei valorizar o trabalho dele também. E eu acho que o preparador físico, ele é o cara que abre porta para esse pessoal da ciência entrar mesmo, o nutricionista, o médico. Se você vai numa comissão que o preparador físico tem essa afinidade com o treinador, sabe falar a linguagem do treinador, mas também sabe falar a linguagem científica, eu acho que ele consegue ser um elo. Faz a ponte, né? Agora, pô, o psicólogo vem falar direto com o treinador. Cara, às vezes não vai dar certo. O médico vem, às vezes não vai dar certo. Então, o preparador físico, além de preparar bem a equipe ali, eu acredito que ele tem que ser esse elo. Porque não tem como, a gente vai falar, dá pra fazer futebol sem o conhecimento desses caras? Eu acredito que não. Então, você vai montar uma comissão, cara, pelo menos um auxiliar técnico, alguém ali tem que ser um cara, um ex-atleta, porque vai ajudar muito. É um conhecimento que não tem na faculdade e tal. Pode ser que o treinador não seja um ex-atleta? Pode. Tem vários exemplos aí de caras que não jogaram e conseguem. Mas pelo menos um cara dentro da comissão tem que ser para ter esse elo. E na preparação física, eu acho que esse preparador físico conseguir conversar com esse cara e trazer todo o arcabouço que a gente está estudando, que a gente vem aumentando pesquisa sobre futebol e unir, eu acho que é a saída. Então, tem treinador pragmático sim, eu já trabalhei com alguns, só que se o preparador físico souber fazer esse cara, o meio de campo, as coisas começam a funcionar. Sim. Começam a funcionar. E assim, eu sei porque eu já apliquei ideias de treinadores que nunca estudaram, treinadores que não fizeram, e eu consegui aplicar as minhas ideias. Então, eu sei que tem uma porta ali, mas a gente não pode sair empurrando goela abaixo, porque o cara, ele como treinador, ele é o chefe. E eu aprendi isso até com o Fedato. Fedato, muito bom. O Fedato falou no curso, cara, aqui tá o organograma do futebol. O treinador, ele é o chefe de tudo. O preparador físico, ele é um auxiliar do chefe. Todo o resto são auxiliares do chefe. Sim. Então, pô, você vai tratar com o treinador, embora ele seja pragmático, cara mais rústico, aquele cara mais das antigas, você tem que
conversar com ele como se ele fosse seu chefe. Você vai apresentar uma ideia para ver se ele compra. Então, eu vejo o ambiente da comissão técnica hoje muito por esse lado. E aí, se a ciência não está conseguindo entrar no trabalho, aí eu acho que o preparador físico tá vacilando. Porque ele é o amiguinho que faz todo mundo vir para a festa. Eu gostei dessa análise que você fez, até mesmo puxando para o que eu vejo dentro da medicina, porque antes o médico era o cara que ia tratar a lesão, o jogador machucou. Hoje a gente entende, para vocês médicos aí que estão acompanhando a gente, fisioterapeuta, os preparadores físicos, hoje a gente entende que deve ter um departamento de saúde e performance. Exato. O médico vai ser mais um gestor dessa parte. Esse é um conceito também que a gente, quando teve a ideia de produzir esses materiais, tem como objetivo de passar o papel, no caso, né? No nosso caso do médico, num departamento mais amplo, não só lá o cara que vai tratar a lesão. Exato. Tá? E é muito interessante falando sobre esse assunto, né, que é um assunto que eu gosto muito da fisiologia dos limiares, né? O limiar de resistência, que é o segundo limiar, não é nada mais um ponto muito próximo aí, onde existe uma sobrecarga compensada, né? E a gente tem pesquisas aí que... Não só pesquisa, eu vejo isso com os meus atletas, eu tenho certeza que você vê com os seus também. Quanto maior esse limiar, mais regularidade nós vamos ter para esse atleta. Então, não é aquele cara que vai dar três sprints no primeiro tempo, vai cansar, não vai mais conseguir render no segundo. Ou tal jogador de primeiro tempo. Joga o primeiro tempo bom, segundo tempo cai. Já vem com a perna pesada. Aí entra muito essa ideia da multidisciplinaridade, né? Porque eu consigo marcar isso, eu consigo diagnosticar isso numa ergometria, por exemplo. Nós temos também, na prática, alguns métodos também de mensurar essa faixa de treino, né? E qual que é o que é o melhor nesse ponto? É justamente a gente unir os dois. Chegou, Renato, jogador tal, marquei lá, limiar meio baixo, conversei com ele, realmente ele tem alguma queixa em campo que não tá conseguindo imprimir essa regularidade. Também, daí você entra, já fiz um teste nele aqui, também não veio legal. Vamos tentar mexer nesse espaço. Essa importância da multidisciplinaridade no treinamento, e você que vai estar lá no dia a dia com o atleta, também é muito importante. Importante hoje, com o trabalho de um médico junto ali no dia a dia, eu nunca tive a oportunidade de fazer. A gente até lá no Audax, a gente tinha um médico, mas ele não estava no dia a dia para chegar e me dar um relatório disso, daquilo. Só que eu já trabalhei com um personal e até vi no relatório seus. Então, você consegue ter um diagnóstico melhor. Sim. Então, fazendo esse trabalho à parte, vamos fazer essa melhoria. E às vezes o próprio pai do atleta já chega instruído por você falando, o doutor mandou ver aqui, falou que isso aqui e tal. Falei, show de bola, deu para entender, vamos fazer um trabalho em cima disso. Então, ajuda demais ter esses dados. E na hora de eu montar o treino ali, eu consigo falar essa linguagem mais do jogador, até brinco que eu falo mais a linguagem do vestiário. Vai ver meu Instagram, às vezes meus amigos preparador físico, fico enjoado, porque eu tô falando o que é óbvio para preparador físico, mas pra galera não é. Não é tão óbvio, né? Não é. E aí eu tenho que ficar repetindo isso, e eu, além de repetir isso, eu não falo na linguagem que a gente aprende nos livros, nos artigos, eu falo traduzindo. Você faz esse meio de campo. Exato. Que nem você falou que o preparador físico tem que fazer o meio de campo técnico, você também faz o meio de campo com o pessoal, com a rapaziada do campo, com, por exemplo, o dado que o médico vai passar, o físico vai passar. Exato, a mesma coisa. Então eu vou lá e explico, se a gente aumentar isso aqui, você vai conseguir fazer mais transição no jogo, a perna não vai pesar. Às vezes você vai abafar, se isso aqui tiver mais alto, em pouco tempo você recupera. Se isso aqui tiver baixo, você vai abafar e vai ficar 5 minutos lá trotando e não vai recuperar.
Então eu consigo explicar para ele, ele já compra a ideia também, e aí fazer o trabalho para aumentar o limiar é um trabalho mais puxado, não é aquele trabalho tradicional. Mas ele faz sabendo que vai melhorar naquele aspecto que ele sabe que tá precisando. E quando o cara treina sabendo por que ele tá fazendo isso, a aderência é muito maior, né? Muito maior. A aderência muda totalmente. Esse que é o bacana, que eu acho que pros profissionais aí, médicos, preparadores, físicos, todo mundo envolvido aí de alguma maneira no futebol, fica esse alerta, né? O cara que não aprender a trabalhar junto, fazer realmente esse meio de campo das informações. Exato. Talvez não só pode lá na frente ficar para trás, mas também vai deixar de oferecer o melhor pro paciente. Eu vejo no consultório, eu acho que muito clube hoje treina muita intensidade, né? Não se preocupa tanto com aquela parte mais basal, que a gente fala, da parte mais oxidativa, né? Que é justamente dessa questão da resistência. Então vem os caras com uma tolerância lá a altos esforços enorme, só que ele não consegue tolerar por muito tempo essa ideia. E é muito bom quando a gente vê profissionais fazendo essa intermediação dos dados, né? Eu também costumo falar muito pros meninos, olha, não tô falando que você vai correr na velocidade X aqui que tá aparecendo no exame. Aqui foi a forma que eu medi. Então sei lá, 12 km por hora na esteira. Agora, é importante o papel do seu preparador físico para saber como que ele vai aplicar esse diagnóstico na prática, né? Que nem eu falo, eu faço uma receitinha e dou para vocês fazer o bolo. Ó, receita do rapaz é essa aqui. Agora se vira com o bolo. Você vai colocar os ingredientes, chocolate em cima ou embaixo, o problema é seu. E é importante, assim, os profissionais envolvidos não se aterem apenas ao que está sob domínio deles, né? Tentar conhecer um pouquinho do dia a dia do médico, do fisioterapeuta, do preparador físico. Show. E parece, pelo que eu vejo, e até pelo que você está falando, que já está começando muito, tá tendo muito já esse movimento, né? Tem. E hoje eu acompanho alguns preparadores físicos, fisioterapeutas do alto nível, da Série A, e a grande maioria deles já estão falando isso. Departamento de Saúde e Performance, Departamento de Saúde. E eu acredito que eles já trazem isso junto para ser... A galera faz um trabalho e aí manda o relatório pro treinador, manda um negócio em conjunto. E não mais aquela coisa de cada um no seu quadrado ali. O fisiologista, o preparador físico, o médico. Então, tá todo mundo se juntando para conseguir aplicar essas ideias. É o que eu tô vendo ali por fora. Embora eu tenha aberto mão da minha carreira nos clubes para cuidar mais da parte da assessoria online, a parte dos trabalhos personais, que é o que na minha vida, na hora, eu tava achando que era mais importante. Mas acompanhando, eu vejo isso. E hoje, como personal, eu também consigo ver que os dados são muito melhores. Então, antigamente, você fazia dobra cutânea, você media a força, cara, legal, você podia fazer um teste de resistência ali, mas hoje tem avaliações que eu faço diariamente com os meus atletas. Já tem um aplicativo ali, ele acorda, ele me manda dado. Então, a gestão desses dados estão ficando muito melhores e a gente está tendo uma autonomia melhor. Parece que agora, antes a gente dirigia um Fusquinha ali, tinha um painelzinho, agora, a gente tá com a aeronave, tem muita informação e agora a gente consegue fazer. E o alto rendimento demanda isso, né? Sim, se eu melhoro 0,2%, é a hora que o cara chega ou não chega numa bola, é a hora que o cara consegue sprintar melhor, é a hora que o cara consegue ter um volume de jogo maior. Então, esses detalhes do alto nível estão começando a aparecer cada vez mais e vão precisar de todo mundo. É do médico, é do fisiologista, do preparador físico, do fisioterapeuta, do nutricionista. Muito importante. Então, por exemplo, eu tava cuidando de um atleta agora e, tá tendinopatia. E aí a gente conversando ali, uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção. E aí o fisioterapeuta até falou, e aí não é algo que eu trouxe. O fisioterapeuta falou, cara, vi uns trabalhos aqui de suplementação de zinco. Será que pode ser uma possibilidade para ajudar
pô, leva isso pro nutricionista, o nutricionista aprovou, pô, coisa linda. Então, assim, tava um fisioterapeuta falando com um preparador físico que já viu uns trabalhos sobre suplementação de zinco para tratar a tendinopatia. Pô, o negócio tá ficando muito bom, né? Tá melhorando. Eu vejo com muito bons olhos aí o futuro da preparação física e do treinamento. Sim, e aproveitando essa deixa, né, muito disso também tá vindo da tecnologia. Exato. Então você falou de aplicativo, hoje tá muito mais fácil pela questão tecnológica, a gente monitorar o atleta, a gente até mesmo mensurar, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vejo assim, dos meus professores durante a residência lá na USP, durante a minha especialização lá no INCOR, que, pô, os caras contavam assim, pô, a ergospirometria era um negócio que tinha, sei lá, aqui no INCOR e... né? Hoje, pô, nós temos lá no Instituto Joaquim Grau, temos Ergospiro, temos plataforma. Aí, eu posso pegar esse dado, eu vou mandar para você, você vai colocar no aplicativo, você vai correlacionar isso com os dados que você observa, você me dá uma devolutiva, eu vejo a evolução também aqui, você vê no treino. E tudo isso veio da onde? Veio realmente da questão do avanço tecnológico que a gente teve nessa área, né? Você mesmo tem um trabalho muito bacana até de assessoria online. Exato, né? Exato. Como que você acha que a tecnologia impactou no seu trabalho? O meio digital, o online? Pô, mudou minha vida. Então, pô, eu sempre estudei. Parei de jogar, desisti. Não vou mais virar jogador profissional. Muita qualidade, tinha muita qualidade, mas não virou. E não consegui e tal. Agora... Mas eu tenho um sonho de servir a seleção brasileira. Como que eu vou servir a seleção brasileira? Pô, vou estudar. Aí entrei na faculdade, fui estudar e tal. E aí eu falei, preparador físico, entendi o jogo. Antes eu não gostava, porque o preparador físico, na minha visão, época que eu tentava ser jogador profissional, é o cara que ia mandar fazer físico sem bola. Vai correr, vai fazer não sei o quê. Não gostava. Quando eu comecei a assistir algumas palestras, cursos, e eu vi que hoje tinha uma metodologia mais sistêmica, que o preparador físico montava jogo reduzido, que o preparador físico monitorava algumas variáveis, que o preparador físico cuidava de muito mais coisa, aí eu falei, aí tem um jogo. Porque esse lado mais estratégico, esse lado tipo assim, qual que é a minha tomada de decisão para trabalhar? Eu chegar lá no campo e mandar os moleques dar a volta? Ou se levar uma placa pro campo, já tá dando certo. Que era a informação que eu tinha de preparador físico. Uhum. Monta um trabalhinho aqui e vamos ali na areia. Monta um trabalhinho aqui e vamos ali. Eu não tinha essa dimensão do que era a preparação física. E aí eu comecei a ver esses caras, eu falei, o negócio é bom. Não é só receita de bolo, não é? Você chega ali, passa esse trabalho e acabou. Não, você vai analisar, você vai tomar decisão. E aí foi que eu me apaixonei pela preparação física. E aí eu fiquei estudando e sonhando, e aí estagiava, ia para tudo que é lugar, para conseguir chegar na seleção brasileira como preparador físico. Só que aí você vai, no futebol, você vai percebendo, fulano foi mandado embora. Aí você vê a galera ali indo para casa, espera 2 meses, vai trabalhar em outro lugar e tal. Fulano foi mandado embora. Eu falei, esse é o jogo, então... Quando eu estiver ganhando dinheiro, eu vou guardar, que eu sei que uma hora eu vou ficar desempregado. É a vida do preparador físico. Então, o treinador é mandado embora, o outro treinador chega com o preparador físico dele, não tem espaço para você, tchau. E aí você vai ficar pingando, rodando o Brasil inteiro. Então, a missão é essa. Tem vários amigos preparadores físicos que estão fazendo isso. Então, você tá aqui, você tá bem, quando você acha que pegou a rotina, proposta melhor, pra minha carreira vai ser boa, vou ir. Aí você muda, você leva, já tiver casado, leva a família e tal. E eu já tinha comprado que eu ia viver essa vida. E aí chegou um amigo nosso, o Anderson. Sim. E aí, ele montou um estúdio para treinar jogador de futebol ali, de maneira personalizada. E você ia ter essa questão, você ia impactar na vida de vários atletas. Então tem atleta de seleção brasileira, atleta de, que já jogou Champions League, atleta que tá aqui na Série A do Brasileiro, que passou por lá. Passou por ele. Exato. Alguns, então você tá impactando. Alguns que eu acompanhei com ele, inclusive. Exato. A gente fazia muita coisa em parceria. E aí ele falou, eu tô com um estúdio aqui, tá legal pra caramba, mas tem uma galera pedindo pra vir pra Zona Leste e eu não consigo dar conta. E a gente estudava junto, ia pra curso junto, ele me conhecia. Ele que me indicou lá no Audax, então, inclusive.
Então ele era do sub-17, eu era do sub-15, então assim, a gente era muito próximo e ele me confiava em mim para fazer isso. E aí eu fui para lá, e aí foi a hora que eu tomei essa decisão. Eu fiquei analisando, pô, eu fico no clube, não fico, já eu sub-17, o sub-20, tava no sub-15, tinha visto os 3 treinadores diferentes no sub-20 em 6 meses. Aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui, beleza. O pessoal já tinha conversado comigo, que era pra eu ficar lá ano que vem. Era meu final de estágio, eles iam me efetivar e tal. Ia ser... No papel eu não era, mas na prática ali eu já era o preparador físico. E aí falou, não, a gente vai te efetivar e tal. E tinha outros lugares bons também pra ir, o pessoal me chamando, quando eu tivesse o famoso CREF. Mas aí eu falei assim, pô, o que o Anderson tá me mostrando aqui pode ser uma oportunidade. E eu via que a ciência do futebol, ela podia ir para o Brasil inteiro. Pô, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, ia ter espaço para tudo. Eu acreditava muito no trabalho, porque o Anderson, pô, estudava muito e eu, pô, admirava ele e vai dar certo. E aí eu desisti, quebrei esse sonho. Falei, pô, eu vou impactar a seleção brasileira, mas por outro caminho. Por outro caminho. Vou fazer aqui. Pô, graças a Deus já tem atletas, pô, tanto na seleção de base, agora na seleção profissional, o Hendrick chegou a treinar lá também. Sim. Então a gente tá começando a surtir efeito já. Daquele tempo que a gente trabalhava naquela época. Isso no presencial. No presencial. Agora, você fazendo essa transição pro online, o negócio aumenta muito. Aí a gente, na época, a gente já tinha avaliações, já entregava relatório, já fazia muita coisa. E aí quando veio a famosa crise de 2020, pandemia, tudo parado, eu já estava começando a ter um atendimento online ali com a galera. E aí aumentou. E aí eu falei assim, pô, se isso aqui tá aumentando, vai virar Antes era um negócio extra, assim, tipo, pô, conheço o Renato, coisinha ou outra. Renato quer treinar e ele me pede. Eu falava, vou montar o treino aqui dele, aí ia lá, montava e tal. Aí quando eu vi que tava, pô, chegava domingo, hoje minha esposa, antes era minha namorada, às vezes queria fazer alguma coisinha, eu falei, não, pô, tem uns 6 treinos pra montar ali, e aí eu vou precisar sair mais cedo, ou eu vou ficar quietinho aqui e tal. E aí quando eu falei, pô, isso aqui tá virando um trabalho, eu tô deixando de fazer várias coisas aqui da minha vida por causa disso. Então vamos fazer um trabalho, então vamos estruturar, e aí eu comecei. Aí sistematizei as avaliações que eu queria, como eu queria. E aí hoje, pô, 4 anos depois, você melhorando continuamente, hoje, pô, tem muita coisa. Então a gente pega a parte tecnológica hoje, eu tenho... Ó, o atleta, ele entra, hoje vai fazer a gente chama de Joga BR Pro, né? Que é a assessoria que a gente consegue dar mais atenção. Uhum. Ele vai entrar para Joga BR Pro hoje, eu já mando ele baixar 3 aplicativos logo de cara. Falei, pô, o primeiro passo é você baixar esses 3 aplicativos aqui, porque através dele eu consigo ter uma dimensão melhor de o que está acontecendo na sua vida e eu consigo ajustar os treinos. Então essa parte tecnológica, ela vem crescendo muito. E uma das que eu mais uso é uma parte que envolve só o celular ali te filmar, que antes a gente precisava de uma plataforma de salto, de força, que fazia o CMJ diário e tal. Hoje, com o celular, eu consigo fazer isso. Sim. Então, o atleta vai, me manda e a gente programa. Tem diversos tipos de salto que, dependendo do resultado dessa avaliação de salto, eu consigo priorizar o que vai ser melhor no treinamento de força dele. Se eu foco mais em exercícios pliométricos, se eu foco mais em trabalhos de força com carga um pouco mais pesada, se carga mais moderada, leve, número de repetições, a estrutura, o volume semanal, eu consigo por causa disso. E aí ele, com o celular, em qualquer lugar do mundo, ele consegue me mandar as avaliações e eu consigo ver isso. Antes eu ia ter que ir num laboratório, alugar o laboratório ou pagar uma avaliação, e aí eu ia ter um limite exclusivo ali de pessoas, e ia ser caro. Hoje não. O atleta, ele compra esse aplicativo, usa pro resto da vida, e ele me manda dados de como que ele tá em cada momento da temporada. E isso facilita muito para mim. Então, essa parte tecnológica tá me ajudando demais, tá facilitando, tá me dando oportunidade. Porque se eu fosse fazer um trabalho mais próximo e eu não tivesse esses dados... Você não ia ter material para trabalhar. Exato, eu ia ter que partir para um achismo, alguma coisa ou outra. E agora não, agora eu consigo pisar com força ali, com confiança, que tipo assim, pô, ele tá exatamente aqui. Uhum. Agora a gente vai trazer para cá o trabalho. E esses dados, essas avaliações me ajudam demais. Sim, isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais os dados estão sendo mais fáceis de serem medidos, de serem mensurados e o trabalho de todo mundo acaba, aí no contexto do atleta, acaba evoluindo, né? Acaba ficando cada vez melhor.
Agora uma pergunta polêmica que eu tenho certeza absoluta que o pessoal que tá assistindo a gente vê muito isso. Por que hoje o futebol, os jogadores brasileiros que estão indo para fora, o próprio desempenho dos times quando vão jogar no exterior, da própria seleção, não tá mais como era antes. Antes a gente era imbatível. Pô, eu cresci vendo o Romário detonando lá em 94, o Ronaldo em 2002, os Ronaldos, né? Em 2002. E uma coisa que é interessante que eu percebo que tem muito atleta que bate e volta, né? E você acha que isso também tá muito ligado à questão da preparação física, né? Nessa mudança que tá ocorrendo? Talvez está mais bem assistida lá fora. Você atribui, às vezes, essa mudança que está ocorrendo com os nossos jogadores com essa questão da ciência, dos dados cada vez mais próximos? Legal. E é um ponto bem polêmico, porque eu sou de 96, né? Então comecei a assistir futebol minimamente, com 10 anos, 2006. Eu lembro daquela seleção, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Zé Roberto. É a primeira seleção que eu lembro. Então, 2002 eu tava vivo, mas eu só lembro do meu pai me acordando de madrugada lá, sacudindo a bandeira, gol e tal. Então, eu não acompanhei. Romário eu acompanhei muito pouco. Então, os caras, eu olho o vídeo hoje, realmente, era muito isso. Tinha um craque em cada grande clube, e esse craque que tava em grande clube, ele decidia pro clube lá na Europa. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia, às vezes o brasileiro, ele tá no time, mas é um coadjuvante. Então a gente viu o Bayern de Munique na semi agora, acho que sem nenhum brasileiro. Borussia Dortmund agora também sem nenhum brasileiro. E isso talvez antigamente era mais difícil, né? Então sempre que os caras estão chegando, sempre tem brasileiro e brasileiro efetivo ali que tá jogando. Que o pessoal... a gente tinha protagonistas, né? De times da Europa protagonizando a seleção. Ronaldinho Gaúcho, no Barcelona, o próprio Ronaldo Fenômeno. Tendo esse papel de protagonista. E às vezes mais de um também, né? Exato. A gente cresceu vendo... A Liga Espanhola e a Italiana eram as mais badaladas. Sim. E aí, no Real Madrid tinha o Ronaldo, tinha o Robinho, tinha a galera lá. Aí no Barcelona tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha Edmilson. Na Itália era Kaká, Adriano. Então a gente sempre falou, tem os fera. Normalmente os camisas 10 são todos brasileiros. Tudo brasileiro. Hoje em dia os craques não estão sendo. Por quê? Embora eu tenha uma opinião diferente sobre a seleção, por exemplo, o desempenho da seleção brasileira. Então, de 2006 para cá, eu vi essa seleção e acompanhei alguns jogos já voltando agora, vou ver. E eu vi que, cara, a seleção do último ciclo é que na hora da Copa do Mundo em si, precisou fazer um ajuste, que colocou o Paquetá para ter o Vinícius Júnior ali e tal, e a seleção, às vezes, não teve um encaixe tão bom. Mas esse último ciclo ali, cara, foi extraordinário, assim. Acho que pra mim foi a seleção que mais teve consistência, regularidade. Embora também não tenha conseguido fazer amistosos com os europeus, que isso atrapalhou demais, eles não tinham calendário. Mas, cara, em termos de desempenho e de trabalho, e às vezes até na parte da interdisciplinariedade, eu acho que só não tinha psicólogo na seleção, o resto, todo o trabalho era muito bem feito. E os relatos dos atletas, de quem estava lá, é que realmente estava acontecendo um trabalho muito bem feito. Eu acredito que das que eu vi, a seleção desse último ciclo foi a que teve mais regularidade. E a seleção do primeiro ciclo também tá bom. Então, o período do Tite, e na minha opinião, de todos os treinadores que eu vi, o Tite foi o melhor. Que mais conseguiu colocar a seleção para jogar. Eu também tenho essa impressão. Só que o grande problema, e aí já finalizando com a pergunta, que hoje em dia, os caras, antigamente, eles não tinham esse talento sul-americano, E aí eles contratavam. Só que hoje já tá aparecendo uma galerinha lá. Então, assim, teve um Dembélé, você viu um Mbappé, eles não tinham esses caras. Ou até os caras que viram os nossos grandes brasileiros jogarem, se inspiraram. A história do futebol belga teve isso. Eles fizeram uma revolução lá na formação. Então, até em termos de pedagogia do esporte, pedagogia do futebol, eles evoluíram muito. Inclusive, tem até alguns
alguns caras que são referências na Europa, que vieram dessa escola. Eles conseguiram fazer uma geração realmente muito boa e já tem nascendo algumas coisas. E é um país pequeno. É um país pequeno, relativamente pequeno. Sim. E aqui a gente não fez esse processo todo. Agora que a gente está fazendo as categorias de base, processo de formação. Antes o talento, ele brotava. Brotava. Futebol no Brasil, por exemplo, na Jamaica, o negócio lá é atletismo. Então, assim, nasceu, já põe a molecadinha para brincar de fazer alguma coisa do atletismo, já faz o peneirão lá nas escolas e os melhores talentos vão aparecer. É um negócio... Aqui no Brasil é futebol. Nasceu, já dá a bola lá, já fica fazendo massagem no pé do bebê com a bola. Então, é natural que surjam grandes talentos brasileiros e vão para lá. Só que o grande problema, hoje em dia, às vezes até tem talento, mas não tem um processo de captação, formação que vai dar sequência e não tem muita ciência aplicada a isso. Tanto que a gente tem, o Gabriel Jesus, um dos brasileiros que mais fez gol na Champions League, e o processo de categoria de base foi muito pequeno. Ele chegou na base, acho que tinha 17 anos. Sub-17 ele chegou na base. Ele começou tarde, né? Agora imagina se tivesse um processo de formação que oferecesse o que a rua traz, o que a várzea traz, mas num ambiente de clube. Que hoje a gente vê, o Palmeiras está começando a fazer muito bem, já está rendendo frutos. O Santos quase sempre fez isso. E aí a gente está perdendo esse potencial de captação, que antes era muita coisa, hoje em dia está com menos. E lá eles estão melhorando no processo de formação. Então a gente já vê vários jogadores. Então esse último amistoso agora, o Dorival Júnior até fez ele teve uma fala que ele falou assim, o time da Espanha sempre foi um time mais controlador de jogo e tal. Só que eles tinham 2 pontas agora, que era o Yamal, do Barcelona, e o irmão do Joaquim Williams, alguma coisa Williams. Aí o Dorival Júnior falou, eles estavam com um time espanhol e 2 pontas sul-americanos, características sul-americanas, porque eles estão conseguindo desenvolver esse jogador. E aí, para que eles vão comprar um cara daqui se eles já estão começando a desenvolver mais? Então, a demanda para comprar jogador daqui, para trazer, tá diminuindo. Tá diminuindo. E só tá indo quem? Os que realmente estão muito acima. E aí, para ficar acima, vai precisar fazer ciência e formação desde o começo. Senão não vai chegar lá. Esse processo que você fala de formação, né? Melhorar a formação do atleta da base e tudo. Ele inclui não só a questão do lúdico, do talento, né? Que sempre foi uma característica do futebol brasileiro, junto com toda essa história dessa especificidade física mesmo. Exato. Então, a gente até pode ter caras que tem... Aqui no Brasil a gente valoriza muito, né? A parte da relação com a bola. O cara é muito craque, o cara faz o que quiser. Só que se esse cara, hoje em dia, ele não conseguir ter uma formação atlética, ele aproveitar ali as janelas de oportunidade, as fases sensíveis para ele... essa época que eu vou ganhar mais resistência, essa época que eu já tô treinando força, então vou ganhar muito mais força, essa época eu vou desenvolver mais a velocidade. Durante as fases iniciais, as idades iniciais, que são fases onde a gente consegue ter muito resultado, ele vai ficando com características não tão boas. Ou em um score de 0 a 10, ele nunca vai ser 8, 9, 10, ele vai ser 7, alguma coisa. E aí esses caras que estão... Até tem uma boa relação com bola, os caras jogam muita bola, mas fisicamente e taticamente eles não se desenvolvem tão bem, a Europa já não tá querendo mais levar. Então a gente tem vários caras que estão fazendo a carreira quase toda aqui no Brasil, que a gente fala, por que esse cara não tá na Europa? Por que esse cara não jogou na Europa? Porque lá eles já estão tendo jogadores do mesmo patamar e para eles trazerem daqui, o cara tem que ser realmente muito diferente. Muito diferente. E para ser muito diferente, o cara tem que ter esse acompanhamento, porque o alto nível é isso. Todo mundo quer ser jogador de futebol. É uma profissão maravilhosa. Claro, tem todo uma parte negativa também, como toda profissão. Mas, todo mundo quer ser jogador de futebol. E lá fora também, a galera quer ser jogador. Sim. E eles estão treinando, eles estão aproveitando, eles têm processo de formação. Eles estão conseguindo desenvolver talentos do jeito que a gente desenvolvia no passado. Então, tá chegando ali... Então, eu citei a Espanha, a Inglaterra também estava com... tinha um Phil Foden, que não tem tanto essa característica sul-americana, mas já tinha um Saka. Então, assim... tá conseguindo ter essa galera que pensa o jogo à la brasileira das antigas, e isso tá afetando que a gente não tá conseguindo mais ter um craque em cada time da Europa mais. Porque tá indo pouca gente. Tá indo pouca gente. E você vê que interessante nosso papo, né? Quando nós começamos a falar lá dos limiares, agora falando até um pouco mais dessa parte do talento, tudo. Ele sempre converge por um assunto que é
A gente tem que ter a experiência do dia a dia, por exemplo, o técnico, a vivência do futebol, o talento lá do menino que ia bater bola na rua, não sei o quê, e junto a questão científica, né? Junto à questão de estudo. Então parece que tudo converge para a gente aprender a dosar o quanto que nós vamos... O tanto que nós vamos colocar ciência e como que nós vamos colocar essas aplicações que a gente aprende para também não só potencializar, mas também não podar o que é o mais legal do esporte, que é o talento, é o cara lá. Exato. Então, o pessoal até... E aí, pode vir até naquela primeira coisa do treinador, que é um pouco mais das antigas, que não aceita muito. Às vezes foi isso. Às vezes a gente tentou colocar ciência de uma maneira robotizada lá atrás e não deu certo. Não fez o elo. Não fez. Então, o elo. dentro de uma caixinha, hoje não. Hoje as coisas estão convergindo melhor, a gente tem esse diálogo melhor. O treinador, depois que a gente começou a tomar essas derrotas, né? Então, é diferente o nível, a gente começou a perder muito esse espaço no futebol. Aí o treinador agora também está buscando se qualificar mais. E aí a CBF está ajudando muito com as certificações, está brigando para ser compatível com a UEFA, está trazendo um conteúdo de qualidade. E isso vem ajudando, porque o treinador hoje em dia, ele passa pela certificação, na certificação ele vai escutar alguma coisa lá, que a gente aqui, preparador físico, nutricionista, vai querer aplicar e ele já vai ter escutado lá. Então ele vai estar um pouco mais aberto também a essas ideias novas. Uhum. É um processo para acertar direitinho a quantidade de cada coisa, né? Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa. Um assunto que eu sou muito abordado no consultório com os atletas da base, por exemplo, né? É a questão lá do rendimento, né? Dependendo até da questão... Antes dependia da posição também, mas hoje em todas as posições tem lá a exigência da altura, né? Pelo que a gente traz da medicina, né? A gente entende que esse período dos 11 aos 15 anos do atleta é um período de transição, não só da questão maturacional, uma transição física mesmo, né? Exato. E hoje parece que cada vez mais tá tendo esse imediatismo, essa cobrança pro atleta estar pronto o quanto antes. E às vezes isso acaba atrapalhando, podando muita coisa. Ou se não, de repente, começa entregando um resultado no momento muito esperado, pedido, que o pessoal quer. Mas chega lá depois do sub-15, o cara cai de rendimento, ou nem consegue continuar. Eu falo pros meus atletas que eu não tô preocupado com você no sub-12 e no sub-13. Eu quero você muito bem no 15, arrebentando no 17 e no 20 para subir. Exato. E como que você vê essa busca por imediatismo, não só do atleta, mas do clube, da família? Você convive bastante também com esse pessoal? Nesses trabalhos, quando a gente tinha estúdio, o que eu mais fazia era conversar com o pai de atleta ali, sub-14, sub-13, 12, 11, sub-10. E, eles sempre falam, os caras estão trazendo uns cavalos. Lá no Palmeiras só tá passando uns grandão e tal. Então, eles tinham essa necessidade do jogador ficar mais forte, da criança ficar mais forte. E aí, provavelmente, devem te procurar pra prescrever os negocinhos. Não é bem assim, tem que tomar cuidado, tem que olhar. Então, o pai já quer, vamos fazer esse moleque virar um mutante aqui, vamos fazer. E eu entendo essa questão porque, tá mexendo com um sonho. Às vezes o sonho é do moleque, mas também é da família. E aí, ver que o menino tá perdendo espaço porque ele é pequeno e não só porque ele não sabe jogar ou porque ele não tem qualidade, mas só porque ele é pequeno. Então, vamos resolver esse problema. E aí, cai nessa janela, tipo assim, o que eu posso fazer? O treinamento vai ajudar. Se eu fizer os exames certinho, passar com o doutor e o doutor ver uma oportunidade, ver que eu posso também encaminhar algumas coisas, posso ajudar. Mas, na grande maioria das vezes,
não tem muito o que fazer. É treinar, se preparar, não deixar cair, que lá no Sub-17 vai igualar. Só que é um processo longo e às vezes o pai acha que por o filho não tá indo para um clube grande logo de cara, por o filho não tá sendo titular em todas as competições logo de cara, ele já é um atleta que vai ficar para trás. E aí, e esse é um problema que a gente tem, né, em formação. Então, lá atrás, na época que tava com o estúdio, eu ia pra Zona Leste, era muito tempo de viagem, ficava lendo muito livro. E aí eu li aquele Fora de Séries do Malcolm Gladwell, e ele citou um estudo, se eu não me engano, foi com o hockey do Canadá, onde os atletas do mais alto nível, eles nasciam ali primeiro semestre e primeiro trimestre. Primeiro semestre e primeiro trimestre. E aí ele foi entrar mais na linha e ele percebeu que no processo de captação, quando esse atleta tinha 10, 11 anos, esses 6 meses, esses 10 meses de diferença entre o cara que nasceu em janeiro e o cara que nasceu em outubro, novembro, dezembro, fazia muita diferença lá no momento, porque são 9 meses a mais de prática. Pô, em 9 meses para uma criança é um tempo uma evolução considerável. Técnica e tática absurda. Pô, você pega uma criança de 9, 10 anos agora, vamos treinar 9 meses tecnicamente. Pô, o cara melhora demais. Às vezes é um menino que tá 2, 3 anos treinando, 9 meses é quase que a carreira toda dele. E aí tem a questão também da altura, o cara tem 9 meses a mais para se desenvolver, pode ser que tá um pouco mais alto, pode ser que tenha um pouquinho mais de força. O time dele exato, é antes. É propício. E aí eu falei, pô, verdade. E aí até o professor Próspero Paoli postou um tempo atrás. Próspero, trabalhei com ele, cara. Legal. Ele tava, agora ele tá no Atlético, tá no Atlético, mas trabalhei com ele no Corinthians. Na época do Corinthians, ele postou os dados ali, se eu não me engano, foi de uma convocação ou do grupo do Corinthians, agora não vou ter certeza. E ele mostrou que, pô, realmente a maioria dos atletas eram de primeiro semestre, primeiro trimestre. Então, o que acontecia lá no hockey do Canadá, que tava lá no livro, acontece aqui no Brasil também. E aí tá o medo dos pais. Então, eu já cansei de ver pai, assim, de segundo semestre, que, pô, as coisas realmente não engrenam tão forte quanto a galera do primeiro semestre. E é uma questão que, lógico, a gente observa, né? Mesmo porque, imagina um menino começar a desenvolver com 12 anos e 6 meses. O cara do primeiro semestre vai chegar antes dos 12 anos e 6 meses. Exato. Mas também tem o atleta do segundo semestre que, às vezes, vai maturar primeiro que o... Tem. Tem. Então, tem esse lado, mas eu tento mostrar muito pros atletas, pros pais, que isso nem sempre é reprodutível, né? Então, e eu não tenho o que fazer. E aí, agora, ano passado, a gente tinha programado com a minha esposa, pô, vamos começar a tentar ter filho e tal. A gente já tá um tempo junto, pô, tá legal as coisas, vamos... E aí eu vi que pro desempenho nas Olimpíadas de Matemática, primeiro semestre também ganhava. E aí, pô, falei assim, pô, se eu tenho a oportunidade de escolher... Vamos fazer as contas. Quando a minha filha vai nascer, eu já vou... não importa se ela vai ser matemática, se ela vai ser... Não importa, mas eu não quero queimar a etapa. Se eu tenho oportunidade, vamos. E aí eu fiz as contas lá e tal, eu falei, pô... Acho que já tá... Vamos começar a tentar. E aí eu fiz a conta em 9 meses. Aí depois eu entendi, durante a gestação, que são 38, 39 semanas. E às vezes difere, né? Então com 37 semanas já nasce saudável. Sim. E aí minhas contas não bateu. Minha filha nasceu dia 28 de dezembro. Lasquei a menina. Se ela quisesse ser atleta... Você queria o primeiro semestre, pegou bem o peguei o final. segundo. Então eu falei, pô, a próxima eu planejo pra fevereiro. Então minha filha tá hoje. Então, mas é isso. Agora eu sou um pai de segundo semestre, vou viver a mesma coisa. Cara, eu não tenho muito o que fazer. Não tem como fazer essa criança ter esse tempo a mais. Foca na qualidade, foca na parte técnica, tática, treina bem. E as coisas lá no Sub-17... Menina é mais rápido, né? Mas sim, no futebol masculino, lá no Sub-17 vai igualar. E a gente tem caso, por exemplo, o Paquetá, foi quase a mesma coisa, né? Ele teve muita dificuldade, pô, era pequeno, era franzino, não pegava a lista, né? Não era convocado para jogo. Aí chegou no Sub-17, craque, pô, seleção, tudo. E então... decolou, né? Exato. Eu falo, olha, eu não quero você bom com o pessoal da sua idade cronológica. Exato. Eu quero você bom com o pessoal da sua idade biológica. E eu vejo alguns clubes menores, Renato, já estão fazendo muito contexto, que eu gosto muito de ler sobre isso, que é o biobending, né?
Então é o pessoal colocar os meninos mais maturados para treinar com os caras cronologicamente mais velhos, né? Onde ele consegue ter, né, nesse papo de especificidade que a gente está conversando, uma situação de carga, de treino um pouco mais próxima do que a biologia dele tá pedindo, tá necessitando. Não que necessariamente a idade, né? Você costuma ter problema, às vezes, com o cara que maturou muito cedo e lá no fim... Cara, eu já tenho... Você foi falando, eu fui lembrando aqui de vários atletas que eu trabalhei que, pô, no Sub-15, eu disputei o Sub-15 por 3 equipes diferentes. E, pô, eu via no Sub-15 ali a galera arrebentando e hoje, pô, não lembro não sei onde o atleta tá. Talvez até já tenha parado de jogar futebol. E tem um estudo que até eu aprendi com o Rafa Scout, cara muito bom. Ele é analista de desempenho de alguns atletas da seleção principal hoje. E ele trouxe um estudo onde tinha eu não sei se é Tactic Global System, mas era um sistema de câmeras, colocava os atletas para jogarem reduzido, e aí nesse reduzido você ia vendo qual o repertório desse atleta, como que ele dribla, como que ele rouba a bola, como que ele se posiciona taticamente, e os atletas maturados, eles tinham um repertório menor. Ou seja, às vezes não fazer isso que você falou, que, pô, pra mim é excelente, eu só não sei logisticamente quem vai conseguir aplicar ou se já estão aplicando, porque também o supervisor vai ficar louco com isso aí, né? O supervisor da categoria de base, ele fica louco, cada time tem um horário, tem um campo pra treinar, mas isso é muito bom, porque se os clubes usam a força desse jogador pra ganhar jogos, pô, eu sou um time, eu quero estar entre os melhores porque eu tô levando uma marca. E aí eles recrutam esses atletas mais maturados, usam eles. E, pô, eu lembro lá no Audax a gente tinha um atacante que tava resolvendo muita coisa pra gente. A gente chamava de Bahia. E, pô, atacante põe na beirada ali, ninguém pegava ele, fazia várias jogadas e acontecia. Maturado muito forte, assim. Fora da curva, dentro do elenco, que já era um elenco que tinha uma galera mais maturada ali. E esses caras... A gente apostou tanto no tipo de drible que ele já sabia fazer, na jogada que ele já sabia fazer, que talvez a gente falhou na formação dele por não ter repertório. Ele era tão bom fazendo aquele drible mais simples... Ele só tinha uma estratégia. Exato, ele não precisava ter repertórios. E aí a gente vê outros atletas mais baixinhos, atletas tão franceses, que às vezes nem tá tão atrasado na maturação, mas que eles precisam desenvolver... outras qualidades de jogo, porque se for no 1 para 1 na força, assim, só levar pro lado, não consegue. Não surte tanto efeito. E aí aumenta repertório. Então, é um erro até nosso de preparadores físicos, auxiliares técnicos, treinadores, não permitir que esses atletas tenham a experiência que é essa, como que você falou. Pô, leva eles pra competir lá. Pô, ele é do 13, tá maturado? Põe lá no 15 lá. Faz, pô, uma brincadeira, alguma coisa. Então, é muito importante. E aí, se o cara tá ouvindo isso aqui e ele é um atleta maturado ou é pai de um atleta maturado, cara, se não der pra fazer isso no clube, faz isso fora, faz isso extra. Mas aumenta o repertório desse atleta, porque ele é tão bom, por conta de ter mais força, que ele consegue ter muita facilidade pra driblar, pra levar, pra ganhar no corpo, que ele vai se escorar nisso durante toda a formação. E aí lá no 17, no 20, que o negócio tá mais alto, ele vai precisar de repertório e não vai ter. Quem vai ter repertório é o baixinho que... perdi a bola pra ele. Perdi a bola, tinha dificuldade e teve que criar estratégias. Exato. Pra conseguir vencer isso, né? Exato. Mas é um assunto muito, muito complexo e que se deixar a gente vai ficar falando aqui. Falar de futebol, cara, não... E me fala uma coisa pra gente finalizar. A gente também... Nós falamos aí dos mais novos. Eu vejo você participando muito do futebol do pessoal da Várzea, mais da brincadeira. Também é um pessoal que, se não tiver um acompanhamento,
E também se o profissional não souber conduzir direitinho porque o cara quer, é o cara que pode se complicar também. Cara, demais. E tem estudos mostrando que o futebol ele é mais lesivo que o CrossFit. O CrossFit tem essa fama de machucar todo mundo. Cara, o futebol é uma bomba de machucar atleta. Pô, você tem aceleração, desaceleração, você precisa de resistência, de força, de velocidade, você precisa de movimentos complexos, você tem o embate, o choque ali. Então, se o cara não prepara o corpo dele pra estar lá dentro da arena, cara, a chance dele se machucar é muito grande. E hoje em dia, o que tá acontecendo na várzea? O futebol brasileiro não tem calendário pro ano todo. E aí os caras jogam primeiro semestre, primeiro trimestre e tal. Os estaduais, pô, primeira divisão lá do Nordeste, primeira divisão de Minas Gerais, a 2 e a 3 aqui de São Paulo. E aí no segundo semestre, se não aparece uma coisa muito interessante, a várzea tá oferecendo uma grana que esses caras falam assim, pra ganhar isso aqui lá não sei aonde, prefiro ficar aqui mesmo. Aí ele fica aqui em São Paulo e joga na várzea. Ou seja, você tá indo pra várzea jogar na várzea, mas você vai jogar contra profissional. Uhum. Então, e o nível tá aumentando muito. Então o que mais tá aparecendo agora são vários atletas de várzea correndo, treinando, se preparando, porque pro cara conseguir jogar hoje sem treinar, o cara tem que ser muito diferente. Não tô dizendo que tá igual ao profissional, não. Tá muito distante, assim, da várzea chegar ao profissional. Mas já mudou já tá muito precisando, do que já, era. já tá precisando. Então fica a dica, não só para os atletas de base, que a gente conversou bastante, mas eu queria abordar aí no finalzinho também essa questão. O pessoal tem que se cuidar. E você falou que, pô, eu tô envolvido porque, cara, futebol eu amo demais, velho. Não tem... Perguntaram pro Thierry Henry o que ele seria se ele não fosse um jogador profissional. Ele falou, pô, eu seria um jogador amador, porque não tem como não jogar. E aí comigo é a mesma coisa, então eu não consigo ficar sem jogar, cara. É a minha paixão, assim. Então, tirando coisas, pô, de Deus, de família, assim, pra mim a mais importante ali é estar jogando uma bola. E, pô, se eu fico sem jogar, já fico meio mal, assim. Com certeza. E esse que é o legal. Eu acho que a ideia da nossa conversa, do Medicina em Jogo, é justamente essa. Mostrar um esporte tão apaixonante. Exato. E tão prevalente no Brasil, né? Mostrar que a gente tem que ter a paixão, a gente tem que ter o conhecimento, o trabalho. Então, o preparador físico, pô, tem que entender as especificidades. O fisioterapeuta tem que entender as especificidades. O nutri tem que entender a especialidade. Um médico, seja qual for a especialização desse médico, ele tem que também entender isso. Falo que uma frase muito legal que eu aprendi muito, acho que talvez foi a frase mais importante, né, que eu ouvi do Dr. Joaquim Grau, foi: ortopedia é uma coisa, ortopedia é uma coisa, traumatologia do esporte é outra. Eu acho que esse contexto, que eu acho que a nossa grande ideia aqui na Medicina em Jogo é exatamente passar essa ideia para as outras áreas em volta do futebol, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui. Pô, foi um papo muito bacana. O pessoal do Medicina em Jogo que está acompanhando a gente, segue lá, Renato Fenaschi. Tem o meu Instagram, dr.renatoestrela, com 2 L's. E aqui o Medicina em Jogo no YouTube, no Instagram. Deixa a curtida aqui já se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário. Tenho certeza que muito atleta de base vai comentar. O pessoal da várzea vai vir comentar. E você profissional também que... Pô, quero trabalhar com esse pessoal. Espero que a gente esteja mostrando para vocês essa especificidade, essa individualização que você tem que dar pros atletas, pras pessoas envolvidas no futebol. Pô, valeu, obrigado. Tamo junto, hein? Boa!